Bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um dia aqui do nosso Desafio Empodere-se. Nós já vamos aí hoje pelo nosso 23º dia, daquelas mensagens matinais que vão te ajudar a reconhecer sua própria força interior e viver melhor. E, consequentemente, você vai ter mais saúde e vai ter mais qualidade de vida. Já deixa o seu gostei nesse vídeo, compartilha esse vídeo com alguém que você saiba que está precisando se conectar consigo mesmo, se conectar com essa força interior que cada um de nós tem, tá? E assim você vai me ajudar a levar essa mensagem para mais pessoas, para que elas também tenham uma melhor qualidade de vida e possam viver melhor. Se você perdeu algum dos outros vídeos, tá no IGTV, você pode passar lá, acompanhar todos os dias e já ir fazendo os exercícios diários que ficam para vocês. Hoje eu tô meio resfriada, meio rouca, mas vamos lá, nosso 23º dia. A mensagem de hoje é: converse consigo mesmo em voz alta. Imagina assim, a sua mente é aquele caldeirão de pensamentos, de sentimentos, de lembrança ali, né? Tem 2 colheres de raiva, 3 pitadas de afeto, 4 gotinhas de revolta, tá tudo ali, fervendo naquele caldeirão, né? E estão formando conexões, estão formando sinapses, estão formando todas esses sentimentos o tempo todo, né? E ao longo da vida a gente não costuma parar para pensar e nem para interpretar, realmente, assim, interpretar analisando o que acontece, tudo o que a gente absorve a partir das nossas experiências pessoais, a partir de tudo que é imposto pela sociedade, a partir de tudo assim que simplesmente jogam e caem em cima da gente e pronto, ficou, que muitas vezes nem são nossos pensamentos, nossos parâmetros, mas é da outra pessoa. Então, quando você faz esse exercício de conversar consigo mesmo em voz alta, de falar com você como se você fosse assim a sua amiguinha, a sua best, é como se você estivesse narrando uma história para você mesmo. Você vai ouvir a você mesmo falando. E para narrar essa história, você vai precisar organizar uma linha de pensamento, da mesma maneira como se você fosse falar com outra pessoa. E pensar certas ideias, certos pensamentos, já que precisa, assim, fazer compreensível para o ouvinte, né? Se você fosse contar para uma outra amiga, você não ia ter que organizar as ideias, você não ia só começar a falar tudo de qualquer jeito, a pessoa ia te olhar e assim, tô entendendo nada. Aí, não, peraí, organiza tudo direitinho, de onde veio, como que foi. Às vezes você precisa fazer uma pequena introduçãozinha para a pessoa entender de que se trata. Então, quando você faz esse exercício de conversar com você mesma, você precisa fazer isso, você acaba fazendo isso, mesmo que involuntariamente, organizando as ideias para falar com você mesma também. Então, quando você faz essa prática de conversar com você mesmo em voz alta, como se fosse assim uma amiga, alguém que estivesse te ouvindo, muitas vezes você tem contato com ideias que você estava ali dentro de você, que você nunca teve tempo ou simplesmente nunca tinha parado para refletir, entendeu? Muitas vezes você tem um primeiro contato com ideias que você nem sabia que estavam ali. Elas entraram na sua cabeça, ficaram ali num cantinho guardadinho e você nem se deu conta que elas estavam ali. Elas simplesmente estavam e como você nunca as tinha externado, nunca tinha falado sobre elas, nunca tinha olhado para elas, você nunca tinha se dado conta que elas existiam e que você pensava assim sobre essa situação, que você pensava dessa maneira. Mais ou menos assim, tipo, sabe quando você está conversando com uma amiga, aí de repente tem um insight de algo que nunca tinha analisado, você está às vezes conversando, caraca, acabei de pensar nisso. Sabe que isso, entendeu? Você tem aquele insightzinho assim, vem do nada. Então, da mesma maneira, quando você exercita conversar consigo mesmo em voz alta, você também tem esses mesmos insights, entendeu? Você acaba pescando ideias. Pesca essas ideiazinhas que estão perdidas ali naquele caldeirão de pensamentos dentro da sua cabeça e traz ela para o mundo real. Você verbaliza ela. E na hora que você verbaliza, você dá vida a elas, você valida que ela existe, aquela ideia. Seja ela boa ou ruim. E daí pra frente, o posicionamento que você vai ter diante dessa ideia, porque ela é boa ou porque ela é ruim, já é um outro momento.
mas você verbaliza ela e dá vida para ela. E se ela tá ali viva, você pode lidar com ela. Enquanto ela estiver ali dentro guardadinha, sem existir, ela vai estar agindo na sua vida, ela vai estar te influenciando de alguma maneira, mas você não tem como alterá-la, porque ela não existe na vida real, ela só está ali dentro da sua cabeça, muitas vezes sem que nem você tenha consciência dela. Além disso, se você adquirir o hábito de falar em voz alta consigo mesmo, isso vai te ajudar a elaborar melhor um assunto. Às vezes nós temos assuntos que são delicados, mas que assim, você sente que precisa colocar para fora de alguma maneira, mas você não se sente confiante para falar desse assunto com certas pessoas, porque ele é um assunto muito delicado, muito dolorido para você, às vezes te causa até constrangimento. Então, no momento que você faz esse exercício de conversar consigo mesmo em voz alta, muitas vezes dizendo coisas que você não teria coragem de externalizar para outra pessoa, você está colocando para fora isso de alguma maneira. Então, isso não vai mais ficar ali dentro te consumindo. Você vai conseguir, de alguma forma, se livrar do peso desse sentimento dentro de você. E quanto mais você consegue falar de uma questão, quanto mais você consegue verbalizar isso, quanto mais você consegue fazer que se torne natural falar de uma situação, por mais que ela não seja agradável para você, mais ela se torna natural, mais ela tende a ser natural. Você se sente mais cômodo em estar falando dela. Então, isso fica mais fácil que você acabe falando dessa situação com outra pessoa também. Conversar consigo mesma também acaba sendo uma forma de aconselhamento pessoal. Porque nem sempre a gente tem ali um amigo ou uma pessoa disposta a te ouvir, a te acolher, a te abraçar com paciência. Muitas vezes você mesmo tem aquela ideia, não, se eu falar sobre isso a pessoa não vai me entender, a pessoa não vai talvez entender meu ponto de vista, vai me julgar, então é melhor eu não falo. No momento que você faz esse exercício de conversar consigo mesmo, você está se acolhendo. Você passa a ser essa outra pessoa que você está buscando fora. Essa pessoa que te escute, essa pessoa que te acolha, que te dê carinho. Então você mesmo vai ser essa sua pessoa. No momento que faz esse exercício de falar em voz alta, você consegue refletir melhor sobre determinada situação, em vez de tentar explicar para si mesma o que está sentindo. Você vai entender exatamente em que isso te afeta, por que você se sente dessa maneira, por que você se sente fragilizada com essa situação, por que essa situação te dá raiva. Você vai conseguir se conectar com o sentimento real que essa situação te traz. Não aquele sentimento que você procura mostrar para os outros. Porque muitas vezes acontece, por exemplo, uma situação no seu trabalho. Aí vai lá alguém, poxa, Valda, que pena que isso aconteceu contigo e tal. Você deve estar chateada pra caramba, né? E você aqui, não, tô não. Isso daí nem me influenciou. Mas por dentro você tá se roendo, né? Certas situações de família, de amigos, de um modo geral na vida. Então, no momento que você conversa com você mesmo, você não precisa ter vou chamar de máscara, né? Ou esse comportamento de, não, tá tudo bem. Não, você conversando consigo mesmo, você vai botar pra fora todos os sentimentos reais. Tudo aquilo que realmente você está sentindo e que está te fazendo mal até certo ponto. E você, se conectando com isso, você vai conseguir administrar a situação que te aconteceu de uma melhor maneira e, como é que eu te digo, superá-la, entendeu? Deixar ir o que não te faz bem. Então, trate-se como se você fosse aquela sua melhor amiga, sabe aquela sua best? Aquele seu best que você gosta de sair, que você gosta de tomar um café, que você acha legal quando vocês começam a conversar, a tarde passa assim que você nem percebe, quando percebe o tempo já passou, já está na hora de ir para casa. Então, se trate como você fosse essa pessoa, aquela pessoa que você gosta de desabafar, de conversar, aquela pessoa que te entende. O mais importante, quando você está fazendo esse exercício de conversar com você mesmo em voz alta, é não julgar. Não julgue o que está saindo de você, simplesmente escute. Nós, seres humanos, temos uma tendência a ser empáticos com os outros. Por exemplo, alguém está te falando alguma outra coisa, está te contando uma história, você dificilmente julga a pessoa, você escuta a pessoa, o que ela tem para te dizer. Algumas vezes o ponto de vista dela
bate com o seu, algumas vezes não, mas você escuta sem julgar. E depois vocês começam a conversar e você vê de que maneira você pode ajudá-la. Então, faça isso com você mesma. Se escute sem julgamento. Sem julgar a princípio, simplesmente se escute. E depois, no segundo momento, você irá debater consigo mesmo, como se fosse essa sua amiga, e você vai ver todos esses sentimentos, analisá-los e ver o que realmente está ali pertinente a você e o que não, que você simplesmente vai deixar aí. Converse com amor, com carinho, com aquele cuidado, com a atenção que você merece. Aquela mesma atenção que você daria para uma outra pessoa. Entende? Às vezes a outra pessoa chega, você... Quem não, né? Muitas vezes faz isso. A pessoa chega, você tem um monte de coisa para fazer. Aí a pessoa chega e te liga assim, nossa, sabe, aconteceu isso comigo e tal. Aí você larga tudo ali, vai, acolhe aquela pessoa, escuta tudo que ela tem que te dizer, entende? Então, seja essa pessoa para você mesmo, não fique só esperando que essa pessoa vai vir de fora, que vai ter alguém ali para você. É ótimo, sim, termos uma pessoa que seja esse tipo de pessoa que nos acolhe, que nos escuta. Eu não estou dizendo aqui que você não precisa ter alguém assim, que não é bom ter alguém para compartilhar, sim. Mas num primeiro momento, se você não tiver essa pessoa, ou se esse assunto, esse tema para você seja um tema delicado e você não se sinta confortável, então seja essa pessoa para você mesmo, se acolha. O importante é você olhar para você e não deixar simplesmente aquele sentimento, aquela lembrança, aquela situação ali que está te incomodando, perdida naquele caldeirão de pensamentos que está dentro da sua cabeça, entendeu? E quando você começa a conversar consigo mesmo, a se escutar, você fortalece assim um laço de cumplicidade com você mesmo. Você passa a entender o porquê de determinadas situações, o porquê de determinadas reações que você tem. E entendendo o porquê isso acontece, você é capaz de muitas vezes evitar situações desgastantes, muitas vezes evitar situações que vão te fazer mal, entende? Você consegue entender como você funciona, o que te agrada, o que não te agrada, como você reage a tais situações, e daí você pode prevenir para que elas não aconteçam ou minimizar as consequências quando elas acontecerem que estiverem assim fora do seu controle. E esse exercício, né, que eu estou deixando para você, para conversar com você em voz alta, tente fazer esse exercício quando você estiver sozinho. Você pode fazer ele olhando no espelho, ou se você preferir não, se você não se sentir confortável olhando para o espelho, tá tudo bem. Você faz sem olhar para o espelho, mas em voz alta que você se escute. Eu tenho certeza que você vai descobrir coisas novas no meio do caminho, você vai descobrir coisas novas nessa sua jornada. Além de aprender cada vez mais a apreciar a sua própria companhia. Você vai acabar descobrindo uma nova e incrível ouvinte. Você vai apreciar estar com você. Muitas vezes nós desenvolvemos assim a habilidade incrível de apreciar a companhia de outras pessoas. Se você muitas vezes chega e por que você gosta da companhia daquela sua amiga, Joana? Porque ela conversa, porque ela é agradável, porque ela me faz rir, porque ela é autoastral. A gente tem várias qualidades para dizer o porquê a gente gosta da companhia de uma pessoa. Então, converse com você mesmo e descubra por que você gosta da sua companhia. Mas eu não gosto da minha companhia. Tudo bem, então converse com você mesmo e descubra por que você não gosta da sua companhia. Por que você não está gostando de ficar sozinho com você mesmo? Por que para você é um saco ficar ali, paradinha, quietinha, conversando com você mesmo? De repente, você é uma pessoa muito melhor do que você imagina. Você só não está parando para se olhar e para se encarar como sua própria amiga. Aquela pessoa que está ali para te ouvir, que pode te ouvir, que vai te entender melhor do que qualquer um outro, porque está vivendo a situação junto com você, né? Então, gente, essa é a mensagem que fica para vocês hoje, esse é o exercício de vocês hoje. Converse com você mesmo, em voz alta, não é nada ali de fechei o olho ou fiquei ali quietinha, só pensando na minha cabeça a vozinha. Não, converse. Valda, por que você tá sentindo isso, cara? Tô vendo que você tá zangada, aconteceu isso e tal, por que você tá zangada? Eu tô zangada por isso. Ou seja,
Pô, você tá alegre hoje? Que legal. Ai, é porque hoje, sabe, aconteceu. Converse, não só as coisas ruins, as boas também. Se escute, se entenda como você reage diante de cada situação e você vai ter muito mais clareza para sua vida. Você vai conseguir levar a vida de uma forma muito mais leve e mais tranquila se você entender como você funciona, como você reage diante de cada situação. Certo, gente? Essa era a mensagem que eu tinha para vocês hoje. Fica aí. Conversa com você hoje, depois deixa aí no comentário, você conversou, você não conversou, como que foi essa experiência. Eu vou gostar de saber como foi essa experiência de você se conectar com você mesmo, de você escutar o que você tem a dizer para você mesmo. Não esquece de compartilhar com outras pessoas para que elas também possam ter acesso a esses vídeos, para que elas também possam se conectar com essa força interior que todos nós temos, uma força interior dentro de nós que é capaz de nos levar a fazer coisas que a gente sequer imagina. Nós só precisamos nos conectar a ela e tirar proveito de tudo de bom que essa força interior pode nos trazer. E aí nós vamos viver muito melhor. Nós vamos ter uma qualidade de vida melhor, nós vamos ter mais saúde, mais disposição, nós vamos assim ser mais alegres, nós vamos realmente ter assim uma força, uma luz interior diferente. Certo? E a vida vai ficar mais leve, mais tranquila. Viver não precisa ser tão complicado, tão sofrido, tão difícil como a gente pensa muitas vezes, certo, gente? Então, espero vocês aqui amanhã para o nosso 24º dia. Tenham uma ótima sexta-feira. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.